Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, que bom que vocês estão chegando aqui. Eu esperei um pouquinho, né, a poeira abaixar. Já estou em contato com a assessoria de imprensa do senador Sérgio Moro. Em breve ele vai estar aqui no canal com a gente, tá? Isso é muito legal, vai ser um prazer imenso ter o Moro aqui, que é conterrâneo do meu biografado Wanderlei Silva. Eita chuva braba que vem aí, hein? Vai ser um prazer ter ele aqui, assim como é um prazer ter você com a gente. Então, para você não perder nenhum desses detalhes, eu peço que você se inscreva humildemente aqui nesse canal. É um canal jornalístico, tá? A gente traz aqui os dois lados da notícia, tenta ser imparcial na medida do possível, trazendo aqui a situação em normalmente 2 ou 3 canais de comunicação para você ter a sua opinião formada de acordo com o que você está vendo e não de acordo com imposições de A ou B. Portanto, se você está aqui no chat com a gente, sinta-se à vontade. Para mim não me importa se você é esquerda, direita, extrema esquerda, centro. Simplesmente o que me importa é que você é um cidadão preocupado com o nosso país, preocupado com a nossa nação e que não quer fechar o olho para essa imprensa tendenciosa que a gente está vendo se desenhar aqui no Brasil. Hoje em dia, eu sempre falo aqui, a Rede Globo tá partidária da esquerda, a Jovem Pan partidária da direita, CNN numa centro posicionada um pouquinho para a esquerda, mas veja um jornalismo mais isento na CNN do que nas outras duas emissoras. Tá? Essa é a minha opinião, Thiago Parigiani, jornalista. Então aqui eu não tenho viés político nenhum, não tenho intenção de trazer você de lado A ou B, simplesmente a minha intenção é que você apure fatos de acordo com informações que são colocadas por veículos de imprensa no qual eu confio, tá? E jornalistas que eu tenho a maior confiança. Por exemplo, agora a gente vai assistir aqui o Alexandre Garcia falando sobre todo esse rolo do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro aí, para quem não sabe, eu acho difícil não saber, porque só se falou nisso. O Sérgio Moro tinha um plano de ser assassinado na época da campanha eleitoral pelo PCC, né? O primeiro comando da capital, é uma organização criminosa, talvez a maior organização criminosa da América do Sul, ou América Latina, quiçá. É muito organizada mesmo, né? São pessoas que trabalham, né, nesse segmento. A gente tem informações que políticos já estão aí sendo patrocinados pela facção e estão no poder, atingiram os cargos de poder por conta disso. Então, uma facção de muito respeito, uma facção que seria bem leviano da parte de um ex-juiz armar uma situação toda. Mas não sou eu que vou analisar, como falei, vou assistir as matérias com você e na sequência venho tecendo os meus comentários. Quero seu comentário aqui no chat, depois que você se inscrever e tacar o joião aqui, deixa seu comentário, eu leio todos, tá? Eu leio todos. Então, cuidado com o que você vai escrever para não ser agressivo, ofensivo e nem com ameaças a nenhum coleguinha que está aqui discutindo, querendo absorver o conhecimento, assim como todos nós, tá? Humildemente, peço que você mantenha a ordem aqui no nosso chat. Às vezes fica um pouco mais acalorado, lá do A ou B aparece, mas a gente está aqui não para mudar a opinião de ninguém, mas sim para aprender com a opinião de todos. Beleza? Acho que eu falei bonito dessa vez, hein? Vamos ver o que o Alexandre Garcia trouxe para a gente dessa vez? Vamos colocar ele em tela cheia aqui. Fala para a gente, Alexandre, como é que tá essa situação aí? Foi armação, não foi? Conta para nós. Bom, não se esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje é ainda a conspiração do PCC para sequestrar, matar Sérgio Moro, família dele, mais o promotor público, né? Concluiu-se uma investigação, obteve-se os mandados de prisão e prenderam 9. Hoje saíram os nomes deles, saiu as mensagens mostrando que eles pegaram dinheiro do tráfico para financiar a operação, essa conspiração contra Sérgio Moro, né? Então a Polícia Federal está avançando, já avançou bastante. No entanto, o presidente da República, chefe de Estado, lá no Rio de Janeiro, insiste em dizer que é armação de Moro. Eu vou ler para vocês a fala dele. Ele não disse uma vez só, não. Olha só,
Foi na viagem dele ao Rio. Eu acho que é mais uma armação de Moro. Eu vou descobrir. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar, vou saber o porquê da sentença. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que está mentindo. Palavras do presidente da República. Parece que não acredita na Polícia Federal. Ou está acreditando em que Moro fez uma armação com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Justiça e com o PCC para fazer a tal armação. Eu não consigo compreender. Como estou tentando entender também por que ele, na véspera da operação, ele disse que queria se vingar, que queria pegar Moro e tal. Ele é chefe do Poder Executivo, ele está se referindo a um ex-juiz de direito e a um senador da República. Bom, gente, o presidente da República, convidou Lira e Pacheco, os presidentes da Câmara e do Senado, para irem com ele à China. Pacheco vai. Lira não vai. E antes de ir, Pacheco baixou lá uma determinação acabando com a discussão sobre tramitação de medida provisória. Parece que antes tinha lá uma minuta dessa decisão que Pacheco viu e estava tudo ok. Só que a versão que foi assinada estava diferente. Voltando à criação de comissões mistas, recebendo a medida provisória do presidente, para acelerar, como deseja o presidente da República, a tramitação, que tem 120 dias para ter o sim ou não do Congresso, ou cai se torna inativa, prescreve. Pacheco preferiu ficar, eu fico pensando, né? O Pacheco é o terceiro da linha sucessória, talvez por isso ele não... Fica estranho botar todo mundo da linha sucessória no avião, né? Não vai o segundo, mas iria o terceiro, na linha de substituição do presidente da República. Fica aqui substituindo o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na falta do vice-presidente, seria o Pacheco. Perdão, o Lira, presidente da Câmara. Né? Que Pacheco já é presidente do Senado. Mas... E Pacheco aproveitou, né? Para ir bem nessa viagem, vai conversando com o presidente, para dizer que a reunião do Congresso, em que ele terá que ler o requerimento das assinaturas, que está aí com assinaturas a mais, sobrando, antes da viagem, ele também anunciou que essa reunião do Congresso é só depois da Semana Santa, ou seja, meados de abril. Ele não tem pressa, né? Não tem esperança de que todo mundo retire a assinatura. Lá na Câmara agora aparece um projeto de lei da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que faz exatamente o sonho dos médicos cubanos que ficaram no Brasil, entraram na justiça, aí uns 200, para receber o dinheiro deles. Porque, vejam só, eles recebiam 11.520 dos nossos impostos, mas só ia 3.000 para eles. Tinha até intermediário. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde,
que repassava para Cuba. Eu fico pensando, está na hora de o Ministério Público do Trabalho entrar com uma busca e apreensão por trabalho escravo, trabalho análogo ao trabalho escravo. Né? É ou não é? Tem um intermediário, né, que recebe a maior parte da bolada e dá aí menos de 30% para os trabalhadores cubanos, médicos formados num período muito curto, lá na Faculdade de Cuba, quando vão brasileiros para lá, que gostam de fazer isso, mas reclamam que depois tem que fazer o revalida aqui, que eles não conseguem passar no revalida, que é muito duro o revalida. Eles vão lá porque amam Cuba, mas depois querem voltar para o Brasil. Mas só que tem o revalida para atrapalhar. Então, voltando ao projeto de lei da deputada Adriana Ventura, diz que esse projeto de lei, aliás, na verdade não é um projeto de lei, é uma emenda à medida provisória que fez aí o Mais Médicos para vir cubano de novo. Né? É para fazer uma emenda na medida provisória dizendo, ok, desde que paguem diretamente ao médico. É o sonho dos médicos que entraram na justiça para isso aqui. A OPAS alega, não pode. Todos eles são funcionários do governo cubano. Então, o governo cubano está alugando funcionário para o Brasil. Eu falei aí que eles recebiam 11 mil aqui por mês, né? Fica só com 3. Lá em Cuba dizem que um médico ganha por ano $800. Por ano. Bom, gente, eu vi uma declaração da ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo que o rombo vai ser de 120 bilhões e que o governo tem que cortar gastos. Não vai dar certo. Soa como uma rebeldia, porque o chefe do governo quer gasto, quer gastar. E não vai acabar bem, né? Inclusive porque agora tem mais R$18 de salário mínimo a partir de maio. R$18. Vai para 1.320. 120 bilhões de rombo. O ano passado fechou com superávit, dinheiro sobrando nas contas públicas de 54 bilhões. É uma senhora diferença. E eu vejo aí que a coisa é muito delicada, porque o partido dela tem como presidente de honra o ex-presidente Temer. E toda hora o atual presidente fala mal do presidente Temer. Né? Bom, estou falando em dinheiro. Agora foi o Reino Unido que aumentou a taxa básica de juros. Vocês lembram? Eu falei aqui dizendo que o governo brasileiro e o Banco Central e o Brasil estavam se adiantando, dando um exemplo para as grandes economias do mundo, para segurar a inflação que estava mostrando as suas garras. E eu disse, o Banco Central sacou mais rápido, percebeu e botou a Selic mais para cima. Resultado? Seguramos a inflação em 5,8%. Estados Unidos, que aumentou ontem 0,25 pontos a taxa lá do Fed, foi para 6,5%. A Inglaterra, que aumentou correndo, agora está correndo atrás da inflação. Nós corremos à frente. A Inglaterra correndo atrás, nos últimos 6 meses, era 2,25% a taxa básica, agora está em 4,25%. Estão desesperados, porque chegou a 11%. A Alemanha, a França está do mesmo jeito. A presidente lá
do Banco Central Europeu botando a boca no mundo. Demos um exemplo. O Banco Central brasileiro, presidido pelo senhor Roberto Campos Neto, mostrou para as grandes economias do mundo como se segura a inflação, como se doma a inflação, preventivamente. E o atual governo quer a cabeça dele e quer que se abandone essa política que é modelo para as grandes economias do mundo, para Wall Street, para Washington e para a City, lá em Londres, e para o Banco Central Europeu. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bom, preciso cirúrgico mais uma vez, né, o Alexandre. A gente tem a sequência aqui da matéria para falar do Moro, mas acho bom a gente contextualizar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Às vezes dá uma soluçada no meu som aqui e eu tô sem o retorno. Tô vendo eu meio travado nesse momento aqui. Será que tá tudo ok? Deixa eu tirar essa linha fina aqui de baixo, ver se facilita. Pode ser que seja isso que esteja sobrecarregando a minha tela, acho que era. Bom, vamos lá. Roberto Campos Neto, o Betão, né? Vamos falar do Betão aqui no Banco Central, dando aula de economia nesse governo. Aí a gente não é contra governo, a gente não é contra a pessoa do Lula, a pessoa do Carlos, do Lupe, né? Que está no Ministério da Previdência Social, Ministério da Previdência, né? Com os aposentados aí, que lascou todo mundo agora, né? Eles querem baixar juros na canetada, estão fazendo uma bagunça, e o Campos Neto aumentou a Selic para controlar a inflação, e é o que ele fez a leitura aí agora. Nossa inflação está abaixo da inflação dos Estados Unidos, e eles querem tirar o Campos Neto, né? O Lula nomeou o presidente do BNDES, que é o Mercadante, se eu não me engano. A Dilma foi para o BRICS. Comenta aqui no chat, você acha que a Dilma tem condição de presidir o banco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Esse eu não vou conseguir segurar. Eu, como jornalista, já fui procurar trabalhos aqui para cobrir Copa do Mundo, e o meu inglês não é fluente, meu inglês é ok. Eu consigo trocar palavras com você, consigo ler e escrever, mas não é fluente porque eu não tenho vivência, né, nos Estados Unidos. A Dilma não sabe falar inglês, nem o básico, eu acho. Tá? A gente vem de um governo que tinha lá o Mourão, que era bonito de ver a entrevista, em inglês. O próprio Paulo Guedes, banqueiro, né? Ex-dono da BTG, que é o que me consta, falando em inglês. Nesse governo, talvez o Haddad aparenta ter uma cultura aí, talvez ele tenha, mas a Dilma não tem inglês. Então eu acho que para presidir qualquer tipo de situação multinacional, como é o BRICS, você precisa ter o inglês. Vocês sabem quanto que a Dilma vai ganhar para presidir o BRICS, por indicação do Lula? R$200 mil por mês. É muito dinheiro, não? Quem já pegou um salário desse aí na vida? Mas enfim, a gente não está falando do salário, e sim da pessoa que vai receber o salário. Não seria a mais capacitada. E o Campos Neto está aí, né, tentando apagar o incêndio do governo que quer gastar tudo, que quer controlar gasto, mas criou 37 ministérios com 80 funcionários em cada um, ganhando acima do salário mínimo, que eu duvido que alguém de algum ministério ganhe um salário mínimo. Né? Então é um governo gastão, um governo estadista que quer, ao invés de enxugar o Estado, encharcar, inflar, e aí quer falar que não tem dinheiro, que vai fechar com rombo. E não é assim que funciona, gente. Na vida da gente é assim. Se você não segura, não sobra. Né? Então, o governo realmente está equivocado nisso. Eles têm que abrir o olho e mudar essa conduta. Porém, acho difícil, porque é uma conduta tradicional da esquerda. Fazer esse encharcamento do Estado ao invés do enxugamento das contas públicas. A máquina fica pesada. Né? Por isso que muitos chamam de carreta furacão. Vai empregando todos os colegas, os amiguinhos, Simone Tebet, que ajudou na campanha, e aí vira essa bagunça. E isso eu não concordo. Tá? Aí não é questão de ser direita ou esquerda, simplesmente uma questão administrativa do país que está indo para a cuíca, meu amigo. Se você concorda comigo ou discorda, fique à vontade aqui no chat que eu estou lendo. Tá? Vamos ver agora o pessoal
da Jovem Pan Bauru, falando do Moro, e na sequência eu venho falando só do Moro, tá? Prometo que eu vou ser bem sucinto, é um videozinho curto de 3 minutinhos aqui pra gente acompanhar da Jovem Pan Bauru para ter a visão. Já tivemos a visão do Alexandre e vamos ter a visão da Jovem Pan Bauru com Alex Silva. Fala do e o Lula. Será que ele Pitoli. estava tomando água? Será que foi a pneumonia? O que será que aconteceu, hein? Lembrando o seguinte, né, Alex? Um dia depois da operação da Polícia Federal e 2 dias depois dele dar aquela declaração para o 247, né? Então, veja, é o Lula de anteontem. Não é o Lula do ano passado que diz que os caras, o Dallagnol e o Moro iam tomar tarja preta, que não iam conseguir dormir, né? Veja, é o mesmo Lula. Edson, o primeiro que veiculou hoje, o segundo que veiculou hoje. É o mesmo Lula. É o Lula de 2 dias atrás. É o Lula do vou ferrar, estou sendo elegante, vou ferrar com o Moro. Meu objetivo era esse. É o mesmo Lula de 2 dias atrás. E que no meio desse sanduíche aí, uma operação da Polícia Federal, que contou com o elogio de ministros e senadores do PT e da base para tentar justificar que a Polícia Federal é isenta e protege, inclusive, desafetos do Lula, como se eles tivessem que dizer isso de um órgão que é do Estado e não do Lula. Polícia Federal é do Estado, né? Não está protegendo esse porque gosta do Lula ou desprotegendo aquele. Você é lulista ou não? Não, então você que se lasque com o PC. Não. Então, é o mesmo Lula. E eu entendo que essas falas trarão consequências. Uma fala como essa, ela leva 1 dia para reverberar, 2 dias para reverberar, e após o reverberar dessa fala, vem as consequências. A fala aí na tela para você. Aperta o play, edição. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Ao longo do trabalho da Polícia Federal, um trabalho sério, que eu quero mais uma vez homenagear, houve a identificação de que esses indícios eram consistentes. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Em relação especificamente ao senador Moro, chamou atenção e foi determinante, inclusive, para a Polícia Federal, o fato de já haver atos de montagem de estruturas para perpetração de crimes no Paraná. E foi isso que, inclusive, determinou que uma parte da investigação tramitasse no Paraná e que, inclusive, a decisão judicial seja oriunda do Paraná. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. A Polícia Federal, atuando de modo técnico e independente, cumpriu a lei e obteve um êxito extraordinário, mostrando que nós não temos nenhum aparelhamento político do Estado, nem a favor nem contra ninguém. Caraca, deixa eu fechar aqui. Meu, isso ficou muito bom, né? Porque é o próprio ministro do Lula ali falando, Flávio Dino. Ministro da Casa Civil, se eu não me engano. Vou pesquisar aqui, né? É um dos super-ministros da Justiça do Lula. Né? O Flávio Dino tá aí como se fosse o Moro do Bolsonaro. Né? Super-ministro. Junto com o Haddad. E o Lula, às vezes, ele não leva muito a sério a situação, não. Lá, quando ele estava na Lava Jato, ele tentava fazer umas brincadeirinhas com o Moro. E o Moro ali naquela serenidade de juiz, sério. Colocava ele no lugar. E agora parece que ele está tripudiando de uma situação gravíssima, né, ao meu ver. Aqui não é nem questão de ser esquerda ou direita, é ser a favor da vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. E realmente teve um plano, gente. Né? Não dá pra gente falar que não, que inventaram. Descobriram casas alugadas em nome de pessoas, gastos na casa de 5 milhões de reais para cometer esse atentado político. Isso é muito sério. É muito sério. É tão sério que eu só venho aqui falar porque eu estudei 4 anos de jornalismo. Porque senão eu não falaria. Isso é caso de polícia. Então eu trago algumas considerações aqui para vocês e a partir de agora eu quero a sua participação aqui no chat. Tá? Então é o seguinte,
O Bolsonaro, ele foi muito taxado das besteiras que ele falou, e falou mesmo, falou muita besteira no cercadinho do Alvorada, falou besteira em relação à vacina, foi negacionista em alguns momentos. Porém, o que justifica essa descompensação de oratória do Bolsonaro, e muitos achavam que aquilo era um personagem que ele estava criando, para mim ele era só um cara que divagava, às vezes, de forma muito popular e como se fosse a gente num churrasco, só que ele era um presidente, assim como o Lula é, e ele não deveria se comportar daquela forma, na minha visão, e talvez por esse motivo ele pagou com a não reeleição. Lula está cometendo o mesmo erro, né? Só que em tempo recorde, são pouco menos aí de 90 dias de governo, e muita polêmica, parece que para tirar o foco das cagadas que estão sendo feitas financeiramente e administrativamente. E o Lula não tem a pressão que o Bolsonaro tinha nas costas, que era a pressão da Rede Globo a todo momento. E isso pesa muito. Você ser pressionado pela maior emissora de TV do país por 4 anos e não falar nenhuma abobrinha é praticamente impossível. O Lula não tem essa pressão. Tanto que ele falou essas barbaridades aí e a Rede Globo está tranquila com isso. Não está pesando na dele, não. Eu quero ver o Fantástico domingo, como é que vai ser essa questão aí, se vai vir querer trazer alguma coisa para distorcer a situação do Moro em relação a isso. Não acredito que o Moro inventaria uma barbaridade dessa. Você aí colocaria o PCC dentro de alguma mentirinha sua, uma mentirinha que repercutiu do jeito que está repercutindo mundo afora? Você teria coragem de fazer isso? E digo mais para a gente finalizar, para não ficar muito extenso. Você no lugar de Moro, eu vi uma entrevista recente de um procurador, o Lincoln, aqui de São Paulo. Ele falou, cara, eu não tenho vida. Ele afronta a criminalidade, é contra o PCC. E ele falou, eu não tenho vida há 7 anos. Foi feita a mesma pergunta no programa Jovem Pan Morning Show para o Moro e para o Lincoln, né, o procurador. Deixa eu ver se eu acho aqui o procurador Lincoln, que aí eu já dou nome e sobrenome dele. Promotor Lincoln Gaquia, tá? Promotor do Ministério Público, né? Lincoln Gaquia. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dele aqui, eu coloco para vocês. Isso, tá aqui, ó. Tem várias aqui. Então, Google, ele é oriental, né? PCC, promotor não sabe mais o que é privacidade. Então, esse aqui é o Lincoln Gaquia. Deixa eu colocar aqui para você. Foi muito pesada a entrevista que eu vi dele, e ele falou com uma serenidade, uma tristeza que você sentia, sabe? Tá aqui, ó. Não sei se o Globo vai deixar isso. É isso aqui, é só isso que eu preciso. Então o Lincoln Gaquia disse que ele há 7 anos só anda escoltado, né? Ele não sabe o que é ir pra praia com a família dele, não sabe o que é ir fazer uma corridinha na rua sem ter ninguém do lado dele. E aí eu fiz a seguinte reflexão: o Moro deve estar indo pelo mesmo caminho. E a gente exige dos nossos governantes, dos nossos representantes, aqui no caso do promotor, ele não é nenhum político, ele foi nomeado promotor por concursos públicos, talvez, e chegou a esse cargo porque estudou direito, estudou muito, chegou ao ponto de amar a profissão e afrontar o crime para tentar ter uma sociedade melhor e mais justa, e não tem vida, ele não tem direito a essa vida, porque o bandido ele está em qualquer lugar. A polícia não está sempre do teu lado. A não ser que você tenha ali uma escolta que ele já tem e tal. Mas vamos supor que a gente, cidadãos normais, que não tem muito menos o poder público e nem o poder financeiro para ter uma segurança particular, e vamos resolver afrontar o crime organizado. Você, como cidadão comum, você faria isso? Você acha válido você peitar o crime organizado? Ou é melhor se afastar? É bem polêmica a minha opinião, eu não vou deixar aqui para não intensificar e não manipular a sua opinião, mas eu quero a sua opinião. Você hoje é o Sérgio Moro, você hoje é o Lincoln Gaquia? É o Lincoln, caramba, perdi o nome dele, mas é Gaquia, né? É o Lincoln Gaquia. Você é o Moro, você é o procurador. Você acha que vale a pena você fazer essa luta contra o crime organizado, colocando sua família em risco, colocando você mesmo em risco, tentando fazer uma limpeza nesse país? E eu sei que a bandeira do Moro, e eu vou perguntar isso para ele quando ele vier aqui no canal, é a anticorrupção.
e para ser anticorrupção tem que afrontar. Mas você está vendo os reflexos dessa afronta. E é isso que eu quero saber de você aqui no chat. Você, no lugar do Moro, você afrontaria o crime organizado? Você acha que vale a pena fazer essa luta aqui nesse país? Que a gente tem chance de eliminar o crime organizado com um procurador, um senador, no caso agora, que era ex-juiz? Você acha que a gente tem chance de acabar com o PCC dessa forma? Ou é mais fácil o PCC acabar com eles? É só essa reflexão. Ah, Thiago, você é cagão. Você é medroso. Eu estou querendo a sua opinião. Você faria? Você toparia? Eu conheço quem toparia. Teve um caso agora na guerra da Ucrânia de um brasileiro que era Uber aqui. E ele quis ir para a guerra da Ucrânia, morrer na guerra da Ucrânia. Ele foi, morreu, realizou o sonho dele. Resolveu a guerra da Ucrânia por causa da morte dele? Resolveu a vida da família dele por conta da morte dele? Eu acho que a gente tem coisas na vida que a gente não pode brincar. A gente só tem, a vida é um jogo, mas na nossa vida pessoal a gente só tem uma vida. A gente não morre e nasce de novo. Se morresse e nascesse de novo, eu acho válido. Não é o caso. Então, queria essa reflexão aqui de vocês, tá bom? Ficou um pouquinho extenso, mas acho que é um vídeo que vai dar bastante debate. E a intenção é justamente essa, porque quem faz o vídeo ser bom é vocês aqui nesse chat, tá? Eu leio todos vocês. Peço novamente que se você ficou aqui até agora, deixa o seu joinha, se inscreva. Se você chegou agora, fica tranquilo que eu vou repetir as informações, tá? Já vai começar de novo. E se inscreva, ative o sininho das notificações, seja membro do canal, caso você possa, tá? É apenas R$ 2,99, 1 centavo ao dia, só para você sugerir pautas para mim, colocar sua opinião de uma forma que eu leia no mais reservado. E também temos aqui o Superchat, para você ter o seu nome em destaque aqui nessa bagunça desse chat, que é uma bagunça muito boa, que eu fico muito feliz em ter vocês com a gente. Beleza? Até o próximo vídeo, a gente vai se falando, vai começar tudo de novo. Fica aí!